noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. É com enorme prazer nesta noite que recebemos aqui no Jogo do Poder o secretário municipal de esportes, deputado estadual Guilherme Schleder. Boa noite, deputado. Boa noite, prazer enorme estar fazendo minha estreia aqui no Jogo do Poder. É um prazer recebê-lo nessa noite para falar de um assunto tão importante como o fomento à atividade esportiva no Rio de Janeiro. Deputado, queria começar a nossa conversa falando de algo, fazendo uma reflexão sobre algo que sempre me ocorre em momentos de Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos e tal. Assim, quando a gente vê, digamos, o número de medalhas que o Brasil obtém em comparação com outros países, até alguns países como Cuba e tal, que não tem, enfim, nenhuma importância do ponto de vista econômico, a gente vê que é fundamental o preparo dos atletas desde o início. É fundamental o fomento à atividade esportiva nas escolas, enfim, nas vilas olímpicas. E a gente acaba concluindo que falta, digamos, muito para o Brasil chegar lá, há muito pouco estímulo à atividade esportiva por parte do poder público. Isso de modo geral, não estou falando do Rio de Janeiro, não, fazendo uma análise do Brasil, porque o nosso número de medalhas às vezes é inferior do que Cuba consegue obter em determinadas competições, principalmente nos Jogos Pan-Americanos. Eu queria saber o seguinte, o Rio está fazendo o seu dever de casa, o Rio está cumprindo com essa tarefa, o Rio, que é um polo importante, quer dizer, uma cidade da importância do Rio de Janeiro, está fomentando a atividade esportiva desde o início, nas crianças, nas escolas, nas vilas olímpicas? Eu acho que eu não tenho dúvida que sim. Primeiro, eu acho que também, claro, sempre vai faltar um apoio do poder público, apoio do privado, que é muito importante para esses atletas, que são muitos. Sim. Mas a Prefeitura do Rio tem lá o seu papel fundamental, que é tratar das suas vilas olímpicas. Hoje são 28 vilas olímpicas na cidade. Sim. E a gente procura colocar nessas vilas olímpicas os equipamentos de ponta. As vilas olímpicas, claro, são para qualquer esportista de qualquer idade, para pessoa de terceira idade, para o jovem, para a criança. Mas você acaba, não tem jeito, colocando equipamentos de ponta, você acaba achando craques nessa história. Você acaba tendo pessoas que, você pensa, dá um exemplo aqui na Vila Olímpica de Santa Cruz, onde a gente investiu, tem uma bela de uma pista, só não é olímpica ela pela questão da distância, do tamanho, mas o piso é perfeito e olímpico. A Chayane Silva, ela treina lá desde pequenininha e hoje foi para as Olimpíadas nos 200 metros com barreira, foi muito bem. Primeira Olimpíada dela, numa segunda tem chance aí, grande chance de medalha. É isso, quer dizer, há revelações nessas vilas olímpicas, nessas unidades, nesse aparato, quer dizer, para a prática esportiva, desses equipamentos, quer dizer, vez por outra, aparecem novidades bem-vindas. Com certeza, teve na Vila Olímpica lá do Mato Alto, a Rosângela Santos foi para algumas Olimpíadas. Sim. E fora os equipamentos que a gente teve legado das Olimpíadas, né, e do Pan-Americano, que estão até hoje sendo utilizados, como, por exemplo, o Parque Radical de Deodoro, que é a Ana Sátila, também atleta olímpica, que foi para as últimas Olimpíadas, e a irmã dela, que é uma revelação que também se espera na próxima Olimpíada, estão lá treinando praticamente todos os dias nesse espaço. Então a gente acho que a obrigação da Prefeitura é manter esses espaços em condições perfeitas para que a gente tenha esse sucesso, apareçam essas revelações. E o prefeito, como está sempre atento a questão das Olimpíadas, a questão dos atletas, a gente também reviveu um projeto que o prefeito tinha feito lá atrás, em 2011, que é o Time Rio, que é um projeto onde a gente... É importantíssimo. Isso é de financiamento das pessoas com potencial. Esse é o financiamento que a gente faz direto. A gente tem uma coisa total para os atletas, nas Vilas Olímpicas e tal, e tem o financiamento do Time Rio, onde a gente atende hoje a 60 atletas, metade homens e metade mulheres. 60 atletas com potencial, os atletas que se revelam com capacidade. Só para você ter uma ideia, e são 30 olímpicos e 30 paralímpicos. Sim. Tá? Só para você ter uma ideia, dos 60 que a gente está monitorando aí desde 2022, 21, final de 21, a gente levou 46 para as Olimpíadas. Olha, então acho que foi um número... um sucesso. Um número sucesso. E aí, essa escolha desses atletas é feita em parceria com o COB, com o Comitê Paralímpico Brasileiro, com as regras que a gente utiliza. A Prefeitura, obviamente, colocou as nossas regras, tinha que ser atleta carioca ou treinar no Rio há mais de 10 anos. E esses atletas, acho que a gente teve um baita no sucesso.
E é uma renovação contínua, né? Agora, os atletas desses 60 que foram para as Olimpíadas, alguns deles foi a última oportunidade, vão sair do time Rio, e outros entrarão para nos representar nas próximas Olimpíadas. São quantas vilas olímpicas que nós temos? São 28 vilas olímpicas. 28. E parece que é muito, né? Mas acaba que você não consegue atender toda a população. Então a gente faz também um outro projeto que a gente chama de projeto Reinforma, que aí a gente leva o professor para dar aula na igreja, no clube, na praça. Então a gente tenta atender aí o maior número de pessoas. Hoje, se você for somar os atendimentos que a gente faz nas vilas olímpicas e no projeto Reinforma, a gente atende a mais de 100 mil pessoas com esporte gratuito na cidade. Guilherme, aqueles equipamentos, aquelas arenas lá dos Jogos Olímpicos, lá na Barra da Tijuca, uma quantidade enorme de arenas, velódromo e tal, quer dizer, uma parte está sendo utilizada como escola, enfim, a prefeitura montou uma escola de turno único, algo realmente, enfim, que deve ser elogiado. Esportiva também é essa. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte: aquilo ainda continua sendo usado de alguma maneira para fortalecer a atividade esportiva no Rio de Janeiro? Porque poucas cidades do Brasil tiveram a sorte de ganhar tantos equipamentos com esse nível de qualidade. Quer dizer, aquilo pode, de alguma forma, ser um diferencial do Rio na formação de atletas. Isso tem acontecido? Com certeza. Eu acho que o principal de todos aqueles equipamentos ali do Parque Olímpico, o principal é o Maria Lenk, que hoje em dia é onde o COB está instalado. E aí você, qualquer dia da semana... Poucas cidades têm, quer dizer, esse conjunto de equipamentos tão importantes e com essa qualidade. Sem dúvida. E a gente ter lá hoje o COB instalado é muito bom para o Rio de Janeiro. Todos os atletas de ginástica olímpica, natação, treinam lá nos espaços deles, e todos os atletas de qualquer outra modalidade vai muito lá para práticas de quando está contundido, para se recuperar, tem sala de musculação, tem fisioterapia, tem tudo lá. O atendimento do COB é muito bacana, eu volto e meia visito. Cada vez que eu vou, eles estão com uma novidade, sempre buscando coisas novas para os atletas. E as outras arenas? As arenas, você tinha Arena 1, Arena 2, Arena 3, fora o handball e a piscina onde era de aquecimento, né? A piscina de aquecimento ela foi desmontada como previsto, toda aquela arquibancada foi doada, parte para o Clube da Portuguesa, parte para o Clube do Bangu, onde estão aumentando seus estádios. O outro, do handball, que também era combinado de ser desmontado, que era até no terreno privado, esse material utilizado ali, que era tipo como fosse um Lego, o prefeito sempre fala isso, foi montado 3 escolas municipais, usou esse material para ajudar na obra de 3 escolas municipais. A Arena 3, que era a última, virou uma escola, que você comentou há pouco, uma escola de 1.200 atletas, começa às 8 da manhã, termina às 5 da tarde, com atividades esportivas, chama um GEL, que a gente chama. A Arena 2 tá com a União, vai ser uma faculdade da IFRJ, vai ser acho que é aí foi mais... essa que o presidente Lula, anunciou na inauguração da escola Isabel Salgado. E a Arena 1 é a única que ainda está em atividade. A Arena 1 hoje tem... só esse ano teve Mundial de Ginástica, já tem previsto aí alguns grandes eventos até o final do ano. Então, e o velódromo? E o velódromo é o único espaço que a gente chama como se fosse a nossa 28ª Vila Olímpica. Ali a gente atende também quase 2.000 pessoas em atividade esportiva, a gente tem sala de musculação. Esse final de semana agora, a gente vai inaugurar essa semana agora a sala de esgrima, então a gente tenta sempre fazer também atividades diferenciadas, lá como a gente tem um espaço um pouco mais apropriado. O velódromo continua funcionando perfeitamente. Ano passado a gente teve o Mundial de Paraciclismo e em cima a gente está construindo o Museu Olímpico, que vai ficar pronto em meados do ano. Bom, então está sendo muito bem utilizado. Muito bem utilizado, graças a Deus. Está plenamente sendo utilizado. Isso é extremamente importante. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas eu quero falar de outros temas importantes. Por exemplo, o Rio não tem mais o seu velódromo, né? O autódromo do Rio de Janeiro. Enfim, eu que venho de longe, já me lembro do autódromo lá em Jacarepaguá. A época, inclusive, que o Campeonato Mundial acontecia no Rio de Janeiro, não era em São Paulo. Então, depois se deslocou para São Paulo. Eu cheguei a acompanhar corridas do Campeonato Mundial lá em Jacarepaguá. Infelizmente, tudo isso acabou e sempre há enfim, esse sentimento de que o Rio perdeu, quer dizer, um espaço, uma arena importante para a prática esportiva que dava projeção, inclusive, internacional ao Rio de Janeiro. O Rio, que é uma cidade turística, uma cidade que é vitrine do Brasil, enfim, me parece que precisa voltar a ter esse protagonismo, pelo menos dividir com São Paulo esse protagonismo na promoção de eventos esportivos, de automobilismo. E sobre isso a gente vai falar no próximo bloco. Voltamos em 1 minuto com o Jogo do Poder.
Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário municipal de esporte, Guilherme Schleder. Secretário, falávamos no bloco anterior do autódromo. O Rio de Janeiro vai ou não vai ter novamente o seu autódromo? Porque ele foi, enfim, extinto por conta dos Jogos Olímpicos, né, exatamente. E depois havia a possibilidade de se fazer em Deodoro, e aí houve uma objeção ambiental por conta lá da reserva, diz que não estou equivocado, de Gramboatá, e o prefeito Eduardo Paes comprou, digamos, entendeu que era justo que não se fizesse ali por conta das críticas de ambientalistas à ocupação daquele espaço lá em Deodoro. Bom, aí sugeriu Guaratiba como destino do próximo local para a construção do próximo autódromo. A pergunta que se faz é o seguinte: isso está se materializando ou isso é apenas uma ideia fugaz, uma ideia abstrata que está nos papéis e que não saiu dos papéis? Eu quero saber o seguinte: a materialidade está evoluindo ou isso é uma coisa que se falou, como se falou em Gramboatá, como se falou em Deodoro, isso pode se perder novamente nesse debate público de idas e vindas, o que é muito corriqueiro na administração pública de modo geral no Brasil? Eu acho que agora eu tenho muita esperança que aconteça. Estou muito positivo que essa coisa ande para frente. Porque o prefeito tem utilizado, que fazer umas compensações do potencial construtivo para que esses grandes eventos aconteçam, essas grandes obras aconteçam. Como o estádio do Flamengo, né? O estádio do Vasco. E o autódromo é mais um caso desses. O terreno é um terreno em Guaratiba, que não tem qualquer objeção, que isso já facilita muito, como você falou, de Deodoro deu problema ambiental, o de Guaratiba não tem esse problema. Esse projeto já foi aprovado na Câmara dos Vereadores, agora falta só essa regulamentação. Depois da regulamentação feita, e aí que vem a parte privada. O projeto, nesse momento, está na Câmara de Vereadores. Já está aprovado na Câmara dos Vereadores. Foi aprovado. Foi aprovado, agora tem que regulamentar. Sim. A Prefeitura tem que fazer o decreto agora de regulamentação. E está sendo feito... Normalmente o modelo é com potencial construtivo. Quem comprar o potencial construtivo paga e depois utiliza isso em outras regiões. Exatamente. O potencial construtivo, nesse caso do autódromo, são alguns terrenos da Barra da Tijuca, que quem comprar esse potencial vai ter esse direito à construção. Sim. E essa SPA do autódromo, que essas pessoas que estão montando o autódromo, vão com esse valor poder fazer a obra do autódromo. Então, nesse momento, você tem uma questão privada entre a SPE que está sendo criada para vender esse potencial construtivo. Eu tenho escutado que tem conversas avançadas, como tem conversas avançadas também no Vasco para essa venda, que tem um mercado aí girando. Vasco. Vamos falar. E isso acontecendo, ficou totalmente na mão do privado de construir esse autódromo. Quais são os grupos interessados no autódromo? No autódromo estava a Live Nation, que é uma galera muito está sempre se metendo nesses eventos, e o próprio pessoal dos donos do terreno que estão nessa empreitada. Para o Rio de Janeiro seria importantíssimo recuperar esse protagonismo, né? Que perdeu, né? Que, não, na verdade, o prefeito, na época, uma cidade turística, uma cidade vitrine, uma cidade que tem como turismo uma das principais ativos, ter um autódromo fundamental. E você já teve um autódromo, é um traçado que já está aprovado para você poder trazer grandes eventos como a Fórmula 1 e a Fórmula Indy. Acho que em breve São Paulo vai ter que se preocupar com a gente aí de novo. Mas eu acho que não tem dúvida nenhuma, o prefeito está muito empenhado. Fórmula 1 já foi no Rio de Janeiro, né? Exatamente, o prefeito Eduardo Paes está muito empenhado que a gente tenha de novo grandes eventos aqui no Rio de Janeiro de Fórmula 1. Já que falamos aí passando do Vasco, a situação do Vasco, como é que está? Aqui do lado, na nossa vizinha. O Vasco, na verdade, é o mais adiantado. O Vasco está com o projeto pronto. Eu participo até da comissão, eles fizeram uma apresentação, deve ter uns 10, 15 dias, de um estádio de 45 mil lugares. Com esse valor da SPE também, você dá uma ajeitada no entorno para melhorar o trânsito da região. Quer dizer, aqui, ferimos o estádio aqui de São Januário de 45 mil lugares. Você aumenta aquele estádio que hoje tem algo em torno de 18 para 45 mil lugares. Sim, sim. E com esse também, o mesmo sistema, potencial construtivo, o Vasco já tem... O Vasco está mais adiantado porque já foi aprovado, já foi feita a regulamentação, e o Vasco agora está no mercado vendendo. Eu escutei falar também que o Vasco já conseguiu vender um pedaço, que isso é muito bom. Sim. E isso não tem nada a ver com a prefeitura. Depois que que adquire a SPE, é uma coisa privada com privado. O Vasco está no mercado aí vendendo seu potencial construtivo. A prefeitura é só reguladora. A prefeitura, primeiro, acompanha essa venda e esse valor que é arrecadado com a SPE
só pode ser utilizado para a obra do Vasco. Não pode comprar jogador, não pode pagar dívida, por isso que é uma SPE diferenciada para não ter nenhuma questão de justiça específica. Então a gente fica muito tranquilo para que de fato a obra aconteça. Então acho que o Vasco tem... Estão muito animados, a gente tem feito algumas conversas de começar o quanto antes essa obra do Vasco, que aí vai ser ali um estádio muito bacana e o projeto está muito bonito. Inclusive não tem mais aquela viga na frente do pessoal que assistiu o jogo. O modelo me parece que é parecido com o modelo do Flamengo, mas o Flamengo, eu queria agora começar a falar um pouco sobre o Flamengo. A sensação que eu tenho é que a atual presidência do Flamengo não tem o mesmo interesse em levar esse projeto para frente. O presidente anterior, Landim, estava muito empolgado e tal. Eu sinto que no Flamengo, nós estamos analisando e tal, entrou no gerúndio a discussão. Quer dizer, não há uma informação objetiva, não vamos fazer, não. Estamos analisando, estamos estudando, estamos viabilizando, ou seja, perdeu força um pouco, na meu juízo, que vendo à distância, a ideia do estádio do Flamengo. Qual é a sua observação? O que você acha? Não, olhando assim, de comparar, né, a toada que o Landim estava, que o presidente Landim estava tendo, e hoje do presidente Papo, óbvio, está diferente. Está diferente, mas eu acho que o novo presidente entrou, primeiro, toda vez que ele conversou com a prefeitura, ele mostra total interesse em fazer o estádio. Sim. Mas eu entendo também, você virar presidente de uma instituição do tamanho do Flamengo, você analisa as coisas, você não segue tudo, você dá uma olhada no que está acontecendo, pede um prazo dos processos. E eu achei muito natural ele ter pedido esse prazo aí para a prefeitura e para a Caixa. Ele pediu um prazo de quanto tempo? São mais 90 dias. Mais 90 dias. Para ele poder continuar essa análise aí, entendendo como é que vai ser o modelo. Porque assim, você tem a questão do Flamengo, é um pouco diferente, por exemplo, da do Vasco, que se o Vasco vender o potencial construtivo que ele tem para vender, ele paga toda a obra. Já está mais ou menos, mais ou menos o valor que ele precisa. O Vasco vendendo paga toda a reforma. Paga toda a reforma. No caso do Flamengo? No caso do Flamengo, é mais ou menos para aproximadamente o valor que o Vasco tem, de uns 500 milhões de reais, o Vasco é um pouquinho mais. O Flamengo mais de 2 bilhões, né? Quer dizer... O presidente Landim falava algo em torno de 1 bilhão. Seria esses 500 milhões de potencial construtivo, seria metade. O presidente Papo tem falado um pouco mais. Então seria mais um valor... algo em torno de 2 bilhões. Teria que botar 1,5 bilhão, além do potencial construtivo. Exatamente. Então aí, se for mesmo esses números, você tem uma diferença a mais. Mas eu acho que hoje, eu aqui como flamenguista, né? Não, como secretário de esporte, quero que todos fiquem prontos rápido. Mas como flamenguista, eu acho que o estádio do Flamengo, mais uma vez, e aí meu companheiro, o deputado federal Pedro Paulo, quem lá atrás começou a insistir nessa história, dar dica e ajudar, começou muito... Tem gente no Flamengo que acha que o Flamengo deve continuar com o Maracanã e tal. Mas o Maracanã nunca vai perder o seu protagonismo, o Maracanã vai ser a palco de finais, o Maracanã vai estar sempre bem utilizado, mas o Flamengo ter um estádio seu para poder fazer jogos menores, para poder ter outro tipo de arrecadação também, como um estádio mais moderno, com restaurante, com loja, com hotel, eu acho que é muito interessante. Eu acho que na rua, caminhando com o Pedro por aí, eu acabei sempre estando junto com ele, a gente se envolvendo nesse tema, a população, os torcedores do Flamengo são muito a favor. Eu acho que muito. Então tem um lugar que a gente vá, que o Pedro, e agora também com essa história do prefeito ter brigado lá em Brasília para poder liberar o terreno do gasômetro, não tem lugar que a Caixa resistiu muito, né? Muito, foi uma negociação difícil. Isso até que me chama a atenção, porque o prefeito brigou e tal, conseguiu. Mas agora me pareceu que o Flamengo deu uma rateada. Eu acho que essa mudança de presidente, eu acho que é natural. O prefeito Eduardo Paes, quando pegou a prefeitura, sempre se dá uma revisada nos processos, olhada em fazer tudo, um balanço para ver como é que estão as coisas. Mas eu acho que o presidente BAP caminha na rua também e escuta o que a gente escuta. Não tem lugar que eu vou com o prefeito Eduardo Paes que os flamenguistas dão uma sacaneada no vascaíno do Eduardo Paes, dizendo, pô, obrigado pelo nosso estádio. Então, acho que é uma realidade que o Flamengo precisa disso mesmo, ter esse estádio, e eu sou muito, muito otimista nesse processo. Embora seja de competência do governo do Estado, a Prefeitura, de alguma maneira, estimula, participa, ou pelo menos tem algum tipo de ingerência, ou algum tipo de intercâmbio na questão do Maracanã, para, enfim, contribuir também para a boa gestão do principal estádio do Rio, que é o Maracanã? Hoje está lá com o Flamengo e Fluminense. Sim. E tanto o governo do estado quanto a prefeitura fazem todo o entorno, né? Assim, é um evento que a gente tem quarta e domingo de 50 mil pessoas
né, no Maracanã. Então, a prefeitura coloca toda a sua guarda municipal, Sim. a Sete Rio, a Polícia Militar do governo do estado está ativa. Então, assim, até pra gente, quando a gente qualquer tipo de evento maior que venha para o Rio de Janeiro, você eu quero fazer um show no Rio de Janeiro, será que o Maracanã tem condição? A gente faz toda semana. Toda semana tem um evento, a prefeitura contribui com esse processo e o governo do estado também. E a gestão lá dentro é uma gestão, hoje em dia, privada do Flamengo e do Vasco, que tem funcionado também perfeitamente. Okay. Do Flamengo e do Fluminense. Do Fluminense, é isso. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já, hoje com o Guilherme Schleder, secretário municipal de esportes. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui nessa noite Guilherme Schleder, secretário municipal de esporte. Secretário, Jogos Pan-Americanos, fomos aí surpreendidos, até eu, no caso, fui surpreendido com essa candidatura colocada pelo Rio de Janeiro e por Niterói, uma candidatura conjunta para que o Rio volte a sediar os Jogos Pan-Americanos. Lá atrás, né, quando o Rio se candidatou aos Jogos Pan-Americanos, depois das Olimpíadas, houve uma certa, antes e depois, um certo questionamento se o investimento não era muito grande, se o legado seria realmente algo concreto, se houve legado, se não houve legado, se houve apenas gasto, ou seja, se gastou muito e se recebeu pouco de legado. Mas, no entanto, o Rio volta a se candidatar, agora juntamente com o Niterói, para receber um evento dessa envergadura, que é os Jogos Pan-Americanos. Queria falar um pouco sobre isso, quer dizer, o Rio está convencido de que vale a pena, de que é um esporte que traz um legado tanto para o esporte como para a cidade importante? Eu não tenho dúvidas que a Olimpíada é um grande exemplo disso, o quanto que a gente fez uma Olimpíada dos mais baratas da história e o quanto a gente teve de legado em várias outras 1000 obras da cidade, não só obras de esporte, mas obras de infraestrutura. Sim. E nesse momento que a gente está monitorando esses grandes eventos para trazer para o Rio de Janeiro, pintou a oportunidade do Pan-Americano 2031, que a gente faz esse acompanhamento com o Visit Rio e com o Convention Bureau, e a gente já estava no radar essa história de colocar a candidatura para 2031, Sim. quando o prefeito Rodrigo Neves ganhou a eleição em Niterói, conversou com o prefeito Eduardo Paes de fazer essa parceria. E animou mais ainda, porque acho que ficou uma candidatura muito charmosa, de duas cidades, uma do lado da outra, e nós lançamos a candidatura. Quando a gente lançou a candidatura, já tinha uma candidatura pré-lançada de São Paulo, que estava também começando a montar o seu book lá para poder entregar para o COB. Sim. E o São Paulo não desistiu. O São Paulo aderiu à campanha do Rio, que foi mais legal. Ótimo. O prefeito Rodrigo Nunes e o governador Tarcísio ligaram ao prefeito Eduardo Paes e aderiram a estar junto se colocaram à disposição para estar junto nesse projeto. Sim. A gente terminou de fazer o nosso trabalho, que era um primeiro book para poder entregar para o COB. Apesar de você não ter candidatura, de você não ter outra candidatura, Sim. A cidade de Rio de Janeiro e Niterói, candidatas, ela tem que apresentar para o COB o modelo de Jogos Olímpicos. E como é que seria esse modelo dividido entre duas cidades? O Rio tem muito mais equipamento do que Niterói. A gente fez um primeiro book para entregar para o COB, e na última assembleia do dia 29 do mês retrasado, do mês passado, a gente apresentou lá no COB. E o bacana dessa história é o seguinte, é uma assembleia com 54 votantes, confederações e atletas, entre confederações e atletas. Só vota presencial, tiveram todos que vieram ao Rio de Janeiro, e dos 54, 50 estavam aqui no Rio de Janeiro e a gente teve 48 votos sim. Isso mostra que todas as confederações e os atletas estão querendo fazer esse Pan-Americano no Rio de Janeiro. Não adiantava ser um Pan-Americano só do Eduardo Paes, só do Rodrigo Neves. Sim. Então, foi uma grata surpresa, apoio maciço. Né? A gente fez a apresentação, até quem fez a apresentação fui eu e a Isabel Suaves, prefeito de Niterói, junto com o prefeito Eduardo Paes e com o prefeito Rodrigo Neves. E a gente aprovado, mandamos nossa candidatura, aprovado pelo COB, Sim. mandamos a candidatura para a Panam, nos colocamos como candidatos e a gente tem até o dia 31 agora desse mês, 31 de abril, desculpa, para poder entregar também esse dossiê lá para a Panam. E aí é a mesma coisa. E a pergunta que você fez em relação aos esportes é isso, o Rio de Janeiro hoje tem quase tudo pronto. O gasto que a gente vai ter é mínimo no Rio de Janeiro. Sim. A única coisa que vai ter que ser construída aqui é a Vila Olímpica. Mas Niterói, o que queria para Niterói nessa divisão de, digamos, Você tem muitas modalidades esportivas que são provisórias, tipo pensar que o futebol é uma modalidade provisória, praia. Você tem lá o próprio Caio Martins, o prefeito Rodrigo Neves está querendo fazer uma arena para ter algumas modalidades. Então,
É claro que a maioria dos eventos, fazer um número aqui, sei lá, 70% vai acontecer no Rio, 30% em Niterói, mas a gente vai tentar fazer muitas atividades juntas, tem algumas modalidades que a gente pode fazer em conjunto. Você imagina uma maratona sair de Niterói e chegar no Rio de Janeiro, o ciclismo sair do Rio de Janeiro e chegar em Niterói. Então a gente está montando isso tudo. Esse documento a gente já tem que entregar essa... Óbvio que você pode ter uma alteração ou outra pequena, mas esse documento é algum documento que a gente já vai entregar agora dia 31/4 para Panam, para que a gente possa ser eleita a cidade do Pan-Americano 2031. Quem disputa com o Rio, além do Rio? Hoje só quem colocou a candidatura é o Rio de Janeiro e Assunção no Paraguai. Assunção. E o Rio tem, obviamente, dessa disputa, eu acho que, assim, a grosso modo, vindo à distância, o Rio tem muito mais chance do que Assunção no Paraguai. Então nós estamos aí já a caminho de 2031 termos aqui no Rio de Janeiro novamente os Jogos Pan-Americanos. Estamos trabalhando muito para isso. Que foi na gestão de César Maia, Exatamente. Na última vez que aconteceu. 2007. Exatamente. Me lembro, enfim, teve relevância, foi importante. O Rio vai sediar o Campeonato Feminino de Futebol em 2027, é isso? Exatamente. Como é que estão os preparativos? Porque o esporte feminino, durante muito tempo, não tinha expressão, começou a ganhar expressão. Quer dizer, os países começaram a ter times de futebol, há 20 anos atrás não havia, quer dizer, não havia, um ou outro país tinha equipe formada. E agora, quer dizer, é uma coisa que é uma disputa que já existe, é importante. E como é que o Rio está se preparando para isso? Como é que foi essa colocação dessa candidatura e a obtenção da garantia da realização do Campeonato Mundial de Futebol Feminino no Rio de Janeiro? Isso até eu tive o prazer de quando a gente lançou essa candidatura também, com a CBF, junto com o presidente Reginaldo, tive o prazer de pegar a taça feminina de mundial e levar lá no Palácio Alvorada o presidente Lula, junto com as atletas do Brasil, e a candidatura foi colocada e aprovada. E aí, agora faltam algumas definições, por exemplo, onde vai ser a final e a abertura. O Rio de Janeiro está aqui de portas abertas, estamos tentando pegar não só a abertura como a final, trazer para o Rio. Mas isso ainda vai ser decidido. Mas eu acho que assim, é uma grande oportunidade que a gente tem de ampliar o futebol feminino. Eu acho que hoje os 4 grandes times do Rio e de São Paulo, você tem futebol feminino, mas cada vez mais você tem que aprimorar isso. Você não tem hoje ainda, infelizmente, jogos de futebol feminino. O campeonato seria no Rio, no Brasil, São Paulo, e quantas cidades seriam? São 8 cidades. 8 cidades. Que vão sediar algum tipo de jogo. Pelas chaves e tal. Pelas chaves, exatamente. E aí, tem, acho que das 8 tem 12 cidades colocadas como candidatas. Sim. E isso vai ser definido até o meio desse ano, acho que isso está definido, a CBF define essa história. E aí a gente vai ter aí uma oportunidade enorme do futebol feminino estar cada vez mais falado, do futebol feminino aumentar muito, porque assim, a gente ainda tem, infelizmente, muito pouca adesão ao futebol feminino. Você pega os estádios, são vazios, e as pessoas ainda têm uma leve impressão que futebol feminino, antigamente, era um futebol feminino de menos qualidade. Hoje você tem um futebol feminino, tem jogo de futebol feminino muito mais interessante que jogo de futebol masculino. Então eu acho que assim, é uma oportunidade disso as pessoas terem mais esse acesso, começarem a gostar também. E são números que a gente precisa, infelizmente, estar atento, que hoje você tem ainda, né, nos anos de 2025, você ainda tem violência contra a mulher, principalmente nos dias de jogos. Isso. Nos dias de jogos de futebol que o seu time perde, a violência contra a mulher aumenta. Isso. Então isso é inaceitável. Eu acho que esse tema é muito importante, botar esse futebol feminino para cima, para chamar a atenção também desse tema. Secretário, eu queria saber um pouco, quer dizer, se a Secretaria de Turismo de Esporte tem um intercâmbio com a Secretaria de Turismo, porque até que ponto, quer dizer, esses eventos não são eventos importantíssimos para o turismo do Rio de Janeiro. Essas competições internacionais, esses campeonatos, ou Jogos Pan-Americanos, quer dizer, uma coisa está muito imbricada na outra, porque se você tem eventos dessa grandeza, dessa importância na cidade do Rio de Janeiro, isso favorece um turismo com objetivo esportivo, né? Tem dúvida nenhuma. A gente óbvio que o Pan-Americano, o Campeonato Mundial Feminino de Futebol, são eventos que acontecem de tempos em tempos. Sim. Mas a gente monitora e traz para o Rio de Janeiro, tenta trazer para o Rio de Janeiro, eventos para ficar no calendário do Rio o ano inteiro. Sim. Só para você ter uma ideia, que a gente teve esse ano, o ano 2024, você teve quase, vou botar aqui só uma modalidade, a corrida, que cresceu muito pós-pandemia. Sim. E hoje você teve no ano 2024 quase 200 corridas no Rio de Janeiro, que a gente monitora, inclusive entrada de turistas na cidade, onde o turista dorme com hotéis, restaurantes, Uber, porque táxi. é um fator de atração turística importante. Importante, só para você ter uma ideia, na Maratona do Rio, que talvez não, é a nossa maior corrida que a gente tem ali no Aterro do Flamengo, são 4 dias de corrida, você teve aí 45 mil pessoas,
75% das pessoas fora do Rio. 75%. 75% das pessoas fora do Rio, salvo engano meu, 30% fora do país. Sim. Então, a quantidade de turista que você trouxe, que você já consegue trazer para o Rio de Janeiro, que já olha o calendário e vem para o Rio de Janeiro por causa disso, Sim. a gente colocou uma corrida agora que um grupo uma empresa veio trazer para o Rio de Janeiro, chamada Vera Cruz, que era no mesmo dia de São Sebastião, da corrida de São Sebastião de São Paulo. Sim. Eu acho que correr no Rio de Janeiro é mais agradável passar a região do que em São Paulo. Sim. Mas a corrida começou em 23 com 5 mil pessoas. Esse ano já deu 20 mil pessoas. E eu não tenho dúvida nenhuma que essas corridas vão aumentando muito. Sim. A Maratona do Rio, por exemplo, que deu 45 mil pessoas, acabou. Não tem como a gente expandir mais do que aquilo. Sim. É isso que vai ter que ser. Maratona do Rio, toda vez que tem maratona aqui do Rio, graças a Deus, tem um monte de gente que me diz, pô, não consegui fazer minha inscrição, me ajuda isso. Falei, meu amigo, já se organiza para o ano que vem, porque a corrida está lotada. Mas isso é muito bom. Isso traz um número enorme de turistas. Você tem um valor aí, a estimativa que faz. Eu acho que o fomento dessas atividades devia ser algo realmente, parece que quer dizer, pensado também desse aspecto da economia, da geração enfim, da atração turística, trazendo gente para o Rio de Janeiro, o que fomenta a economia da cidade, quer dizer, porque uma coisa está muito próxima da outra. Na medida que o evento é atrativo, na medida que o evento tem projeção e é realmente algo, enfim, que traga e que desperte o interesse das pessoas de outras regiões, de outros estados, isso passa a ser um ativo importante do Rio do ponto de vista turístico. Sem dúvida. E a gente caminha junto também com a Secretaria, com a Rio Tour e com a Secretaria de Turismo nesses eventos, na legalização dos eventos, na organização dos eventos para eles acontecerem da melhor forma possível. E a gente acompanha isso de perto e tem tido esse aumento gigantesco desde 2021 na relação do esporte. Eu vou ter que fazer rapidamente um intervalo, mas a gente volta em 1 minuto e no próximo bloco, é o último bloco, quero falar um pouco de política, porque além de secretário municipal de esportes, o Guilherme é deputado estadual e é um dos políticos mais próximos do prefeito Eduardo Paes. É um dos homens da prefeitura de maior proximidade com o prefeito. E sobre isso a gente vai conversar no próximo bloco. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o secretário Guilherme Schleder, que é deputado estadual, secretário municipal de esporte. Secretário, vamos falar um pouco de política. Como disse no bloco anterior, o senhor é secretário, mas além disso, tem uma relação de proximidade com o prefeito Eduardo Paes. Foi o primeiro a ser nomeado, todo mundo, enfim, Eduardo ouve muito o senhor tem uma ligação direta com ele, não é um secretário que foi indicado por circunstâncias políticas, é um secretário da confiança pessoal dele. Como é que o senhor está vendo essa movimentação que existe em relação à possibilidade? É óbvio que ele nega, diz que não, que vai continuar na prefeitura até o final, mas cada vez mais se fala na possibilidade de Eduardo Paes se candidatar ao governo em 2026. Eu acho que ele tem que ser. Eu acho que o Rio de Janeiro, nós cariocas, precisamos que ele venha para esse desafio. Eu acho que o Eduardo... E aí, realmente, o Ricardo, eu sou secretário de esporte, mas participo muito de outros temas ali com ele. Tento contribuir em vários outros temas, sou convocado para outras reuniões. Sim. Mas eu vejo esse dia a dia, ele estou junto com ele, mas eu acho que apesar dele estar ali na prefeitura e é um lugar que ele ama estar, sim, ele lógico, mesmo fala que é a melhor profissão, o melhor emprego que tem ser prefeito do Rio de Janeiro. Mas acho que ele vai ter que entender que hoje o Rio de Janeiro precisa dele. O Rio de Janeiro precisa que o Eduardo Paes enfrente esse desafio. A gente está passando um momento difícil de segurança. E aí na sucessão do governador atual, acho que é muito importante que o Eduardo Paes esteja nessa briga. Eu acho que ele tem tudo para fazer um mandato de governador muito interessante. Como é que você vê as objeções que vêm, digamos, de setores mais críticos, de que o Eduardo Paes vai ter dificuldade de conquistar o interior do estado, de conquistar a Baixada, que são regiões que tradicionalmente os partidos vinculados ao governador Cláudio Castro têm uma certa predominância política, uma certa ascendência. Baixada, interior, enfim. Como é que o senhor vê isso? É possível, quer dizer, contornar esse problema e mesmo diante disso vencer a partir da capital? Eu acho que sim. Eu como deputado estadual, eu procuro nos meus finais de semana também, eu dou minhas rodadas no interior, dou minhas rodadas na Baixada e obviamente que esse assunto surge. E eu tenho escutado muito que a população é muito a favor do Eduardo ser candidato a governador. Eu acho que
não só a população da cidade do Rio, onde ele ganhou a sua 4ª eleição para prefeito, que mostra que a população do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, Sim. acha ele um ótimo prefeito, um ótimo gestor. Eu tenho escutado muito no interior da Baixada, nessas minhas rodadas, que o Eduardo Paes se tornou uma esperança também para essas pessoas. Então acho que como você falou, começando do Rio de Janeiro, acho que essa candidatura dele tem tudo para irradiar e ganhar no estado como um todo. Outra indagação também, fazendo papel aqui de advogado do diabo. Os críticos dizem, não, Eduardo Paes não tem a política, ele tem um grupo muito reduzido. A maioria dos partidos não fecha com ele. Enfim, ele tem dificuldade de compor com a chamada classe política do Rio de Janeiro. Isso seria um problema? Isso procede? Eu acho que não. Por exemplo, você não vê nenhum Paes no governo. Guilherme Schroeder, Pedro Paulo Carvalho, Eduardo Cavalieri, você não tem nenhum outro Paes no governo. Sim. Então, o Eduardo, ele vai criando quadros e vai trazendo para perto dele. Sim. E todos os acordos que ele faz com partidos, indicações partidárias para assumirem secretarias estão lá funcionando hoje perfeitamente na Prefeitura do Rio. Na Prefeitura do Rio tem uma diferença, quem manda é ele. Sim. Então, se você tem algum tipo de indicação, você tem que seguir a cartilha do prefeito. Claro que, como eu como secretário, tenho minhas ideias, tento fazer os meus projetos, obviamente consultando o prefeito, mas na Prefeitura do Rio, a decisão final é sempre dele e algumas pessoas se incomodam um pouco com isso. O fato do Eduardo ter uma proximidade com o presidente Lula e, nesse momento, o governo do presidente Lula está enfrentando problemas, está com uma baixa aprovação, isso pode ser um problema? O prefeito Eduardo Paes, ele tem uma característica que, quando ele está na prefeitura, ele dialoga com todos os outros poderes. Sempre foi assim, com o presidente que tivesse, com o governador que tivesse. Sim. E o presidente Lula, a gente desde tá aí na política, você vê o carinho que ele tem com o Rio de Janeiro. Muito grande. Então, não tem como o prefeito Eduardo Paes, por exemplo, pegar parcerias com o presidente Lula, e não teria como. O presidente Lula faz um financiamento de uma grande obra no Rio de Janeiro, não tem como o Eduardo Paes não trazer ele para aqui para a inauguração, não estar aqui junto no evento. Mas eu acho que o presidente Lula está aí, nesse momento, com o governo com uma aprovação um pouco menos favorável, mas tem tudo para também caminhar melhor. Uma última indagação. Guarda Municipal. O prefeito está tentando criar uma guarda municipal armada, mas está com problema. Mandou um projeto, retirou o projeto, enfim, mandou um segundo projeto, retirou também, agora vai utilizar o projeto de um outro vereador. Como é que você está vendo a dificuldade do prefeito de levar à frente esse projeto, que me parece estratégico para quem quer se candidatar ao Rio de Janeiro, diante dos problemas que o Rio tem em relação à segurança pública. Esse laboratório, esse pequeno grupamento que ele quer montar, e se bem sucedido, pode catapultar a candidatura dele ou não. Mas me parece que politicamente ele está com dificuldade na Câmara. É um tema espinhoso, né? Você armar pessoas... É espinhoso, mas quase todas as capitais brasileiras já armou. Sim, com certeza. Mas o Rio de Janeiro é que resiste. Que resistiu isso. Então, acho que... São Paulo, inclusive, tem guarda armada. Por enquanto ainda é no Rio de Janeiro, né? Então, e eu acho que o prefeito está tendo um cuidado a mais nessa história, e aí, porque ele não quer simplesmente fazer uma lei, aprovar e armar a guarda municipal, que não foi uma guarda lá atrás preparada. E ele já colocou todos os guardas municipais... hoje, na Guarda Municipal, podem ser esses guardas. Não necessariamente serão, mas podem ser. Sim. Então, ele quer uma guarda de elite completa, que pode ter guardas municipais dentro desse projeto, mas ele não quer fazer um simples armamento da guarda para não resolver a questão. Ele quer fazer uma força realmente de elite que sim possa contribuir com a segurança do Rio de Janeiro. Fazer mais um projeto fake para não acontecer nada não é o objetivo do prefeito. Então, por isso que ele está tendo, eu acho, essa certa dificuldade, porque tem vários temas que são tratados ali dentro, né? Você tem desde o tema até da arma do guarda, se vai ser cautelada no quartel, se vai levar para casa. Então tem vários temas. Eu acho que isso tem dificuldade um pouco na Câmara, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir aprovar esse projeto. Guilherme Schroeder, foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite obrigado. Aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado, prazer todo meu. E obrigado a você que nos acompanhou de casa, o Jogo do Poder como sempre, volta no próximo domingo às 23h15. Muito obrigado pela sua audiência, tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.